Você sabe programar? Não? Então acompanhe esse vídeo passo a passo, do início ao fim, porque aqui nós vamos aprender a programar depois da vinheta. Olá, internautas! Eu sou a professora Fernanda e estarei hoje aqui com vocês ensinando a programar. Vamos lá? Aprenda a programar a partir de conceitos básicos. Nós vamos ver nesse vídeo de hoje o conceito de variáveis, o que são variáveis, comando de entrada e saída de dados, atribuições, tá? E processamento de cálculos aritméticos. Utilizaremos para isso uma ideia online para facilitar aí o seu uso e você poder estar treinando e aprendendo em qualquer lugar, inclusive a partir do smartphone. Vamos parar de blá 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 e bora para a tela, né? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês e eu vou explicar aqui desde a abertura, né? Vou estar aqui no Google com vocês, vou ensinar aqui para vocês desde vocês estarem entrando nessa ideia, abrindo essa ideia e utilizando. Aqui com a tela compartilhada com vocês, a partir do navegador de vocês coloquem ali na busca, eu estou usando o Google aqui como busca, né? Ferramentas C++ online, né? Tá aqui em cima, tá bom? E aí você vai ver que vai vir aqui como resultado da pesquisa algumas ferramentas. Eu vou estar utilizando o onlinegdb.com, certo? Então, online C++ compilador, que é um editor online. Aí você clica, ele vai estar abrindo esse editor aqui para vocês, que é o que nós estamos vendo, tá bom? Ó, aqui na lateral você pode, né, clicando na setinha para expandir mais a tela. E também o que é importante, no canto superior direito de vocês, ó, no meu já tá ali C++ porque eu já tinha colocado, mas se você clicar na setinha, você pode escolher, e vocês devem estar ali select, né, para vocês selecionarem, tá bom? Se vocês não selecionarem, vocês não vão conseguir escrever aqui no editor. Eu deixei C++, mas vocês percebam que esse editor, ele é bem bacana, porque você pode estar usando Java, C++, Python, quer dizer, várias ferramentas aqui, várias linguagens, na realidade, de programação, porém, eu vou selecionar o C++. Fique à vontade entre o C ou o C++. Feita a seleção, bora começar aqui, tá? Olha só. Vamos começar a falar aqui desse ambiente, né, do editor aqui, para vocês entenderem cada parte. Nessa parte superior, entre a linha 9 e 12, nós temos as nossas bibliotecas, tá? Que são ali bibliotecas? São ali funções que vocês podem estar colocando. Mais à frente a gente vai amadurecer um pouco o conceito de biblioteca, conforme a gente vai avançando na nossa aula de introdução, né, e programação, a aprender a programar. Mas as bibliotecas ali, elas servem para a gente poder utilizar funcionalidades dentro do nosso programa, dentro do nosso programa principal, que é o QMain, tá? Então a gente tem ali tanto a biblioteca I/O, né, a IOStream, que é a biblioteca de entrada e saída de dados, e também temos a STD, que também é uma biblioteca de entrada de dados, tá? Do C++. Tá bom? Então a gente vai deixar essas duas bibliotecas aqui, e a partir da linha 13 até a linha 18, nós temos o nosso programa principal, ou na orientação objeto, o nosso método principal, que é o main. Tudo que está compreendido ali entre a chave, né, do main abre e fecha, que está na linha 14 e na linha 18, ela serve para executar os comandos que nós vamos estar escrevendo dentro desse método ou programa principal. Tudo que está ali será executado, beleza? Ele já vem ali com Hello World, né, ou Olá Mundo para vocês, e com o comando de return, que é o que fecha esse método principal deles, tá bom? Mas a gente vai poder tirar o Hello World, tá? Deixa o return, que ele faz parte ali da estrutura principal desse método main, não retire, senão ele vai te dar um erro. E agora a gente vai começar a falar sobre o conceito de variáveis. O que são variáveis para você? Variáveis não é um conceito novo, né? Acredito para nenhum dos internautas que estão aqui assistindo o meu vídeo, ok? Até porque a gente já vê aí, né, as variáveis na matemática desde a nossa infância, desde pequenininho. E muitos se atrapalham ali com as variáveis. Então, cuidado para também não se atrapalhar com as variáveis aqui na parte da programação ou no mundo da programação. Mas, tecnicamente, variável, ele é um ambiente que armazena um dado, tá? E a palavra, o nome dela de ser variável é justamente porque esse ambiente, ele pode armazenar dados, e esses dados, eles podem estar variando, tá? O seu valor ali em tempo, no caso da programação, em tempo de execução. Na matemática, né? Também, né? Execução ali das equações, ou onde essa variável vai estar sendo utilizada. Mas na prática,
Pensa que a variável, ela é um ambiente, tá? É um recipiente que ela vai armazenar um dado. Então, primeiro, a gente precisa saber que dado eu vou colocar nessa variável. E aqui na programação, ou no mundo da programação, a gente separa os tipos de variáveis. Quais são os tipos de variáveis que nós vamos estar trabalhando aqui na nossa linguagem C? Então, ela é compreendida entre três aspectos. Numéricos, tá? Que são números. Literais, que são letras. E alfanumérico, que compreende qualquer caractere ali do seu teclado, ok? Então, vamos começar ali pelos numéricos. Dentro do conceito de numéricos, nós podemos separar entre os numéricos inteiros e os numéricos reais, né? São os números inteiros e os números reais, fracionados aí, diga e entenda como você achar melhor. Então, a gente pode separar entre essas duas partes. Os literais são as letras, qualquer letra aqui do nosso teclado, né? Do nosso idioma, na realidade. E nós temos os alfanuméricos, que é qualquer caractere. Tá? A gente vai separar entre esses tipos de dados. Na programação, os inteiros, eles são conhecidos como int ou long. Por que tem dois tipos para os inteiros? Por causa da quantidade de caractere, quer dizer, o tamanho de caracteres que você vai formar o seu número. Então, se for um número pequenininho, você pode usar o int, se é um número com maior quantidade, né, de tamanho de números de caracteres, você vai usar o long. Depois nós temos os reais, representado pelo float e pelo double. Também, o float com um tamanho de caractere mais reduzido e o double com um tamanho de caractere maior. E temos também os literais, que vão ser aqui utilizados pelo tipo de dado string, e os alfanuméricos, que compreende qualquer caractere do seu teclado. Ah, um arroba, isso, uma cerquilha, isso, um underline, sim, tá? Mas é qualquer caractere também. Eu posso ter a letra, sei lá, a letra L. Eu posso declarar como char, como um caractere. Ela não vai ser entendida como uma letra especificamente, e sim como o caractere L, tá? Então, qualquer caractere do seu teclado é chamado de char. Vamos lá compartilhar a tela e ver como que são aí esses comandozinhos aí dentro da nossa IDE, dentro da nossa ferramenta. Aqui é um programa onde eu criei 3 tipos de variáveis, tá? O int, float e string. A int representada pelo C e o x, o float pelo y e o string pelo nome. Então é importante a gente saber que ela não tem valor nenhum, mas nas linguagens de programações, nas IDEs, em tempo de execução, elas têm sujeira de memória. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas operações quando a gente vai usar, né? Ela pode aparecer ali um valor que é uma sujeira de memória, é um dado que está alocado na memória e não é um dado que foi colocado por você ou pelo seu algoritmo. Então, ele pode conter ali um erro lógico, que é um dos piores erros, tá bom? Então, preste um pouquinho de atenção em relação a isso. Agora vamos falar um pouquinho da string. Eu criei aqui a variável string, né? Chamei ela de nome e eu também posso estar atribuindo um valor, né, ali para string. Porém, eu tenho que utilizar também uma sintaxe diferenciada. Esse caractere, né, diferenciado é a aspas dupla, porque quando você cria uma string, quando você atribui, né, lembra, string é literal. Então, eu posso escrever letras, qualquer combinação de letras, apenas letras. Não pode ser números e nem caracteres especiais, tá? Porém, quando eu atribuo o dado, né, lembra, variável ela é criada para receber dados. Que tipo de dado que ela recebe? O tipo de conjunto de dados que ela foi declarada. No caso, string são letras. Então, eu coloquei ali a palavra Fernanda. Então, eu posso colocar uma letra, como eu posso colocar um conjunto de letras, incluindo o space, que é o espaço, tá bom? Então, eu coloquei Fernanda. Só que eu tenho que atribuir com aspas dupla, para ele entender que aquilo é um texto string literário que será atribuído à variável nome, tá bom? São regras aí que vocês vão aprendendo com o tempo. Vocês estão aprendendo agora, mas vocês vão pegando ali com o tempo. Olha só, vamos salvar, né? Vou dar uma pausa aqui e vou falar aqui dos comandos que tá aqui em cima, ó, na nossa barra. Tem ali vários botões coloridos, né? Verde, azul, vermelho, rosa, amarelo e por aí vai. Então, a gente tem aqui o run, né? Que é o executa, que se você pôr o mouse em cima, você vai ver que vai aparecer o F9, que é o atalho. Se você não quiser clicar, você pode vir aqui e selecionar, né, no seu teclado o botão F9 ao invés de ficar clicando, tá bom? Depois tem para debugar o código, mais à frente a gente vai estar falando sobre isso. Parar, né? Quer dizer, ele está desabilitado, porque quando ele estiver debugando. Você pode compartilhar, tá? Também. E você pode salvar. A gente não salvou.
entendeu? Então eu posso vir aqui, clicar em salvar, ó, ele vai pedir o nome ali do seu projeto, ele vai colocar ali no projeto, então eu vou colocar ali teste, posso escolher aqui, ó, a pasta, tá? O nome ali, onde eu posso estar mudando aqui alguma coisa, ó, selecionando, mas eu vou deixar ali onde ele tá e vou clicar em salvar, certo? Agora ele salvou. Aí, se eu quiser executar agora, eu vou ali e clico no meu F9, ou posso estar clicando direto no botão, certo? Ó, ele rodou, não teve erro nenhum, e a gente vai prosseguir e executando conforme vão acrescentando mais algumas coisas. Também tem aqui a setinha para baixo, que é o download. Quando você clica, ele pode gerar ali, ó, já tinha até feito ele gera ali um arquivo para fazer download do seu código. Isso é bacana. No final, você clica, ele vai criar um arquivo, só que a extensão desse arquivo é CPP, porque é a extensão da linguagem de programação C ou C++, tá? Então, mas você pode ali no final, você pode depois deixar ali como bloco de notas, né? E deixar armazenado ali o seu código, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Prosseguindo aqui, eu criei também na linha 19 a variável K do tipo char, né? Então, a gente aqui trabalhou aqui as principais que nós estávamos vendo: int, float, string e o char. Perceba que o char, que é o alfanumérico, que é o nosso caractere, eu chamei ele de K, dei o nome K, e eu atribuí um arroba, que é um caractere. Percebe que no char eu coloquei as aspas simples, certo? No string, dupla, é sempre assim, tá? Então tem essa regrinha. Dupla pro string e simples para o char. O char, ele armazena apenas um caractere. Fernando, o string armazenou ali uma palavra, que é Fernando. Então, sim, o string, ele pode armazenar uma palavra, uma frase, porque ele armazena espaço, né? Então, você pode dar espaço e colocando, juntando outras palavras, gerando ali uma frase. Porém, o caractere, não. Ele armazena apenas um caractere, tá bom? Para a gente compreender as variáveis que eu coloquei ali, né, no nosso programa, a gente sabe que as variáveis, você cria uma variável, você pode atribuir um valor a ela, que eu usei o sinal de atribuição, e a gente vai estar vendo agora o comando tanto de entrada de dados, que também pode receber um valor para essas variáveis, né? Vamos falar já do entrada e saída de dados agora na sequência. Porém, você tem que entender que quando você cria uma variável, ela pode ter um valor inicial, porém, em tempo de execução, ao longo do seu código, que ele é linear, linha a linha ele é executado. Então, se eu criei ali, como vocês estavam com o código vendo, na linha 15, eu criei a variável x e disse que ela estava valendo 10, lá pela linha 22, 30, não importa o tamanho do meu código, eu posso alterar o valor dela. Por isso que é variável, ele vai variar o seu valor em tempo de execução. Porém, ele só recebe ou só vale um por vez. Então, na linha 15 que ele vale 10, ele está executando, e aonde ele é armazenado, ele tem o seu valor 10. Se ali na linha 22 eu vou passar um outro valor, por exemplo, y mais 50, quer dizer, vai substituir ali o valor de y mais 50, então vai guardar um valor ali no x, sei lá, 92, na linha 22ª, o seu valor daquela variável x agora é 92 e não mais 10. Então ele fala que ele vai substituindo, né? Então ele valia 10, depois não vale mais, vale 92. Então o que acontece? Subscreveu o valor de 10, passa a valer 92. E essa é a intenção da variável. Você pode ficar utilizando ela ao longo do seu programa, tá? E variando o seu valor a partir do problema que você tem. Aí a gente volta para a lógica de programação, né? Para você usar as variáveis dentro das suas estruturas algorítmicas para estar gerando ali o resultado e processando o seu programa da melhor maneira possível. Vamos agora aqui falar um pouquinho, voltando aqui para a tela, né, compartilhada, vamos estar falando agora sobre o comando de entrada de dados. A gente viu que o sinal de igual, ele serve para atribuir um valor para a variável, mas você também pode utilizar um comando de entrada de dados da sua IDE. Percebe que cada IDE, cada linguagem de programação, ela tem ali comandos de entrada e saída, que é a sequência que a gente vai estar falando, diferentes. Aqui, na linguagem C++, a gente pode estar utilizando o comando cin, que é o comando de entrada de dados. Então, se eu vir aqui, ó, eu venho lá, vou pôr uma linha, vou colocar ali cin, ele concatena sempre, junto com a palavra cin, o sinal do maior, tá? E eu vou colocar ali, por exemplo, a variável y. Então, o que acontece nessa linha 21? Y é uma variável.
Sim, é um comando de entrada de dados. Então, o que eu tô querendo fazer? Entrar com valor na variável y. É isso que eu tô fazendo, traduzindo dessa maneira. Entrar com valor na variável y, tá? Quer dizer, esse valor, ele não é uma atribuição direta, como a gente fez no x ali, que eu já coloquei o valor 10. Não. Quem vai entrar? Você vai entrar via teclado. O usuário vai poder interagir e dar um valor para a variável y. Percebe que no x, a gente fixou, o valor é 10, tá fixo ali, tá? Então, mas não que não possa alterar, como eu falei anteriormente, mas a gente vamos abordando isso mais pra frente. Então, o CIN ali serve para armazenar um valor na variável y, ok? O que você não pode fazer com o comando de entrada de dados? Geralmente, às vezes, a pessoa que está fazendo ali, aprendendo pela primeira vez, gosta, é para entrar com dado, então eu quero entrar com o dado 565. Não. Então, não. 565 é o valor que, ao executar, o usuário vai digitar e o que o programa vai fazer? Ele vai armazenar na variável. Então, sempre que você tem um comando de entrada de dados, ele vem seguido de entrar o dado em um ambiente, que esse ambiente é a sua variável. No nosso caso, a gente está usando ali a nossa variável float, que é a variável chamada, né, dado o nome de y. Beleza, pessoal? Porém, vai ficar estranho se a gente rodar, quer ver? Ó, vamos rodar aqui o F9. Ó, ele fica pulsando. Eu sei que se eu colocar qualquer número ali, esse 20 vai ser atribuído para a variável Y. Mas não ficou muito interativo, né? Então, o que a gente faz? Vamos falar um pouquinho sobre o comando de saída de dados aqui na 20. Qual que é o comando de saída de dados aqui na linguagem C++? Eu utilizo o cout. Tem outros, tá? Tem o printf, o scanf para entrada e saída, mas eu estou usando o cout e o cin para entrada e saída. O comando de saída de dados, ele serve para sair com dados, ok? Então, primeiro, eu posso sair com que tipo de dado? Eu posso sair com uma mensagem de texto. E para eu sair com uma mensagem de texto, eu tenho que obrigatoriamente colocar o quê? As aspas dupla, tá bom? Então, por exemplo, eu vou dar uma mensagem lá, ó. Digite um valor, olha lá, é uma mensagem, tá? Percebe que o comando cout, ele vem seguido de um concatenador também, que é os sinais menor, ao contrário da entrada de dados, que é o maior, tá? Então, na saída de dados, eu posso concatenar mais de uma saída. Por exemplo, eu posso vir aqui no final de valor, concateno, sempre que eu quero por mais uma saída, eu tenho que concatenar, colocar novamente o sinal do menor e menor, e, por exemplo, eu vou concatenar uma saída para pular linha, que é o /n invertida dentro da aspas dupla, tá? Pular linha, um comando de pular linha. Quando eu for executar, olha que interessante, ali o F9, ele pôs ali na tela, digite um valor. Ele executou, ele printou na tela, tá? Digite um valor, que é a mensagem que tá ali na linha 20. E, ó, perceba que o cursor tá piscando na linha abaixo, que ele tá se referindo ao quê? A entrada de dados que o nosso programa está solicitando, que é o CIN, ó, entre com o dado, é um comando, entre com o dado. Então, eu tenho que colocar lá, sei lá, 56, ó. Aí eu dou Enter, aí ele terminou de executar, porque ele fez o quê? O último comando, que é o de entrada de dados. Se eu der Enter novamente, ele sai ali da tela que tá mostrando, exibindo ali a execução, tá? Agora, olha lá, vamos lá. Continuando falando sobre o comando de saída de dados. Eu vou aqui agora na linha 22... Eu vou novamente colocar o comando de saída de dados, porém, eu vou colocar lá o valor da variável y, né, que é o que a gente acabou de colocar, aí eu vou concatenar, porque eu quero mais uma saída, ok? E vou colocar o seguinte, y mais 2. E ainda vou concatenar uma terceira, que eu quero pular linha, não gosto que fique na saída ali tudo uma coisa em cima da outra. Percebe que eu sigo colocando os pontos e vírgulas no final de cada instrução, cada comando. Então, ó, você percebe ali pelas linhas, sempre com ponto e vírgula é um erro que muitas pessoas cometem no início de esquecer de colocar o ponto e vírgula. Se você tirar o ponto e vírgula, ó, vou tirar aqui, vou executar F9. Ó, já apareceu, mostrou ali, ó, linha 22, ó, bem no finalzinho ali, ó, com a setinha e o ponto e vírgula embaixo, né? Tá mostrando ali na tua cara, põe o ponto e vírgula. Aí você volta pra cá, põe o ponto e vírgula, ok? E aí ele vai estar rodando, olha só. Se eu executar novamente, agora ele rodou. Ó, agora sim, de novo, começa sempre desse, digite o valor.
20. O valor da variável y é, olha o que ele mostrou, 22. Por que ele mostrou 22? Perceba, na linha 22, acabou que tudo 22, na linha 22 também, ele colocou ali o valor da variável y é a primeira saída, que é a mensagem de texto. Essa mensagem de texto, tudo que está entre aspas dupla no comando de saída de dados, não é interpretado pelo compilador, né? O que significa isso? Ele vai simplesmente printar na tela aquela mensagem. Pode ser qualquer bobagem, blá blá blá, ou uma frase com sentido, uma frase sem sentido. Para ele isso vai ser indiferente. Porém, o que ele interpreta? Ele interpreta os comandos, ele interpreta as variáveis e as operações aritméticas também. Olha lá, depois da mensagem o valor da variável eu concatenei, ó, perceba, eu coloquei de novo o sinal menor, que quer dizer, eu quero pôr mais uma saída, e essa minha saída foi a variável do sistema, que é o y, mais 2. Ah, interessante, então você fez uma operação, né, ali aritmética, você somou, exatamente, foi isso que eu fiz. Pode fazer isso? Posso. Tá? Se eu tirar o mais 2 ali, ele vai aparecer só o valor da variável y que a pessoa digitou. Olha lá, vamos executar aqui de novo. Ó. Vou colocar agora 20 novamente, ó, o valor da variável 20, porque na linha 22 ele só está exibindo o y, que é o que a pessoa digitou na linha anterior, na entrada de dados, na linha anterior. Agora, se eu colocar ali mais 10, ele vai acrescentar mais 10 naquele valor, mas ele vai acrescentar como exibição, como saída. A variável continua valendo o valor que foi atribuído a ela. Na linha seguinte, se eu colocar Cout y, tá? E a gente pula a linha, perceba que ele vai exibir o valor que a pessoa digitou na linha 21. Olha só, F9, olha lá. Se eu digitar 20, tá dizendo ali que o valor da variável é 30, porque eu acrescentei mais 10 em 20, porém, na linha 23 ele exibe o 20, porque o valor que está armazenado na minha variável, lá no endereço de memória, é o 20, e não o 30. O 30 só tá acrescentando y mais 10, tá bom? Então vamos voltar aqui na linha 22, que a gente tá vendo os tipos de saídas que a gente pode ter. Então, primeiro conjuntinho, saída de dado de texto, entre aspas, dupla, concatenei o valor de uma variável seguida de uma operação, tá? E depois pulei linha. Eu posso, Fernanda, quantas saídas eu posso colocar nesse comando de Cout? Posso quantas você quiser, você vai concatenando e vai colocando saída. Quando que ele para de executar esse comando? Quando ele encontra o ponto e vírgula. Tá bom? Agora, olha só, o que você não pode fazer? De repente você fala assim, pô, Fernanda, então, já que ele não tá armazenando, né, e quando você exibiu ali na 23, ele exibiu o valor que foi digitado na 21, eu vou atribuir, eu vou falar lá que y recebe o valor de y, que é ele mesmo, mais o 10, agora ele vai guardar. Então, essa operação isolada de atribuição seguida de cálculo tá correta isoladamente, não dentro de um comando de saída de dados. Por quê? Você não pode também, eu tô chamando atenção a isso porque são erros clássicos das pessoas que começam a programar. Eles acham que eles podem atribuir, já que eu posso fazer uma operação, eu posso atribuir. Não, porque o comando de saída de dados, ele já é um comando de uma ação que é sair com um dado, ou com alguns dados. E o sinal de igual é um comando de atribuir. Então, é como se você quisesse que ele fizesse duas coisas ao mesmo tempo. E ele não vai fazer, o compilador não vai fazer. Então, você não pode fazer isso. Não posso? Não. Você pode colocar numa saída de dados, voltando, recapitulando, uma operação e não uma atribuição. Mas eu quero atribuir. Então, o que você faz? Você tira daqui. Anteriormente, você faz a operação, que é y, a variável é igual a ela mesma, mais 10, ponto e vírgula. Agora sim, e aí você vai atribuir, e aí sim você coloca o valor da variável né? A gente não devia ter tirado ali, y, acabou que eu tirei, concatena. Então agora sim, agora ele vai exibir. Vamos lá, F9 para rodar, digite o valor da variável. Se eu colocar 20, ele vai dizer que é 30, ó. O valor da variável é 30. Agora ficou 30, e tanto que embaixo, de novo, dei uma saída de dados no Y, repetiu 30 novamente. Então é importante a gente reforçar isso. Você não pode usar o comando de atribuição junto com o comando de saída de dados. Uma outra coisa que às vezes também, curiosamente, os alunos, né, as pessoas que estão aprendendo inicialmente confundem, numa entrada de dados, que é a linha 21, que é o CI, também, às vezes a pessoa fala lá, digite um valor, aí ela fala, eu vou receber um valor em Y, mas o valor que eu quero receber é o valor 175. Aí vai lá e coloca assim, ó. Isso aqui tá totalmente errado, tá? Isso aqui é totalmente ilógico na linha 21. Por quê? De novo eu falo,
Ou você vai receber o valor da variável y numa atribuição, que é y igual a 175, ponto e vírgula, ou você vai receber o valor da variável y a partir de um comando de entrada de dados, que é o CIN. Uma coisa ou outra, não pode usar as duas. Tanto que se a gente der um F9 e rodar, ele vai aparecer um erro ali, ó. Linha 21, 175, ó. Ele mostra ali, né, o erro, né? Ele não consegue entender. Então, não cometam esse erro e entendam, né? Eu sempre falo o seguinte, quando eu tô dando minhas aulas lá de algoritmo, né, também, os alunos estão aprendendo a iniciar na programação, eu sempre falo, vocês não têm que decorar, vocês têm que entender o que vocês estão fazendo, porque quando você entende, você não esquece. Você compreendeu, você compreendeu que, poxa, são 2 comandos diferentes. Eu não posso usar 2 comandos junto, porque o compilador se perde, ele faz uma coisa ou ele faz outra, tá bom? Então, falamos aqui sobre os comandos de entrada e saída. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre os operadores aritméticos, tá? Então, nós temos ali os operadores aritméticos de soma, que é o mais, né? Desenho colocando ali na tela para vocês verem. O menos, que é a subtração, tá? A divisão, ok? E a multiplicação. Então, a divisão fica com a barra, representado pela barra, aqui na linguagem de programação, e a multiplicação pelo asterisco. Na matemática, ele tem uma ordem. Se você tem uma soma seguida de uma divisão ou uma multiplicação, ele primeiro executa a divisão ou a multiplicação e depois ele soma. Lembra disso na matemática? É igualzinho aqui na linguagem de programação. Ele segue a mesma regra da matemática. Graças a Deus, a gente não precisa ficar confundindo ou mudando tudo isso, né? Ou aprendendo novamente novas regras. Não. Então entendi. Então, além de eu usar esses operadores, ele também tem uma regra de ordem. Sim. E a gente também tem ali, tá? Pode ser como uma função, mas mais para frente eu vou falar sobre isso com vocês, que é da exponenciação. E você pode usar tanto uma função, como você também pode usar aqui circunflexo. Também ele entende como uma exponenciação, né? Um número elevado ao algum outro número, ou uma variável, que vai ser representada em tempo de execução por número, elevada a algum expoente ali, tá bom? Mas mais pra frente ele vai falar sobre isso. Também tem as regras, ele começa com a exponenciação na matemática, depois ele vai para divisão e multiplicação e depois ele vai para soma e subtração. Então, cuidado quando você vai fazer uma equação aqui. Então, vamos fazer aqui uma equação, né? Sei lá, eu vou colocar ali, vamos pegar ali qual variável. Vamos fazer uma coisa interessante. Eu vou pegar a variável C, que ela é inteira. Eu vou dizer que ela vai ser igual ao y mais o x, que a gente já usou ali, dividido por 2. Dividido por 2, ponto e vírgula. Olha só. Na linha 26, a gente tem um cálculo, né, matemático, aritmético. O resultado desse cálculo será atribuído à nossa variável C. Todas as variáveis estão criadas aqui. Se eu inventasse uma outra aqui, ó, sei lá, e eu não declarei, vai dar erro. R tá declarado em algum escopo, posso declarar em qualquer momento, em qualquer linha, tá? Não tá, Fernanda. Então ele vai te dar um erro. O que ele entende? É um corpo estranho, é algo que... Isso aí não é um tipo de dado primitivo ali da IDE. Não é também nenhum comando, nenhuma função, nada reservado também da IDE. Então, eu não sei o que é. O que ele faz? Ele para. O que ele faz? Ele trava. Ó. Ele não funciona, olha lá. Erro na linha 26, ele mostra que é o R e ele para, né? Fica esperando ali você resolver o que é isso ali, que ele acha que ele é um corpo estranho, tá bom? Então, cuidado, né, com isso. Mas a gente vai voltar a usar a nossa variável C, que estava ali, certo? Então, percebe? Fernanda, eu queria primeiro somar para depois dividir, porém, a regra de priorização é a divisão depois a soma. Então, o que você faz? Como você faz na matemática? Você usa o parênteses para isolar as expressões, tá? Ele vai primeiro somar, porque tá no parênteses, e depois ele vai pegar o resultado desse cálculo, que é a soma, e vai dividir por 2, tá bom? Então, você percebe que isso muda todo o resultado. Se eu tirar o parênteses, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro dividir x por 2 e depois somar o resultado a y. E às vezes vai dar um valor que não é o valor esperado, né? E a gente fala que é o erro lógico, tá? Que é um dos piores. A que eu quero passar para vocês é que o parênteses, ele isola as expressões e ele prioriza caso você precise.
base. Fernanda, também na matemática a gente tinha um parênteses dentro do outro. Pode fazer assim na programação? Também pode. E como é que ele vai executar? Como na matemática, de dentro para fora. Ele executa primeiro os que estão dentro e vai executando ali as operações, né, que estão nos parênteses de fora até chegar ao último. Posso ter 3, né, um dentro do outro, eu posso ter eles em sequência, igualzinho, pessoal, na matemática, tá? Não muda nada, e muito pelo contrário, acaba facilitando aí, nossos conceitos matemáticos servem também aqui para linguagem de programação. Bom, vamos lá, pessoal, vamos fazer, eu apaguei tudo aqui, vamos fazer um exercicinho básico do zero, tá? Na linha 15, eu escrevi ali, faça um programa que calcule e exiba a área de um triângulo. Vocês perceberam que eu usei o barra, né? O que é o barra? Mais uma informação para vocês. Eu sei que eu tô aí jogando um monte de informação para vocês, tá? Porém, vocês podem ver, rever esse vídeo, testar, refazer esses exercícios, pegar outros exercícios, tá? Podem colocar ali depois, né, no comentário o que vocês acharam ou dúvida que vocês possam ter, né? E eu sei, com certeza, eu posso estar ali respondendo para vocês, tá bom? Mas então vamos lá, mais uma informação. O barra, ele fica como um comentário, porque às vezes você quer escrever alguma coisa no seu código, mas você não quer que aquilo seja compilado, né? Nem seria, porque não daria, porque isso não é um comando, não é nada disso. Então você usa o barra, é um comentário que você pode colocar ali dentro, tá? Perceba que o barra, ele faz o comentário apenas numa linha. Se você quiser criar um bloco de comentário, o que é um bloco de comentário? Ah, Fernanda, eu usei várias linhas. Então, você também pode usar o barra asterisco. Ó, percebe que quando eu usei o barra asterisco, ó, percebe que o return 0 e o fecha-chave, eles ficaram também meio assim amarelo ali, essa cor aí, não sei se é amarelo, cor de burro quando foge. Então, é porque eu abri o bloco e não fechei. Então, significa que tudo que está abaixo do meu barra asterisco, ele entende como comentário. Então, ele não vai rodar e daí é um erro, tá? Mas como é que eu faço para fechar a barra de comentário? Então, simples, né? O ao contrário ali com o... Vamos lá, como é que ele fecha ali com o ao contrário disso, que seria o asterisco barra, tá? Então, você vê, se eu colocasse mais alguma coisa aqui, ó, mais um blá blá blá, ó, tudo isso é comentário, ó, vou dando enter, ó, tudo comentário, tá? Então você percebe ali que fica com essa cor aí de burro quando foge. Vamos colocar burro quando foge, né? Expressão antiga, nem eu sei exatamente, né, de onde que veio isso, mas enfim. Então você pode usar o barra asterisco e o asterisco barra para fechar um bloco de comentários, ok? Ou se for uma coisa mais simples, né, no nosso caso aqui, só para falar da nossa, descrevendo aqui o que a gente vai fazer, o programa que a gente vai fazer, você pode deixar barra porque é apenas em uma linha, tá bom? Então vamos lá, faça um programa pra gente estar finalizando aqui nosso vídeo que calcule e exiba a área de um triângulo. Primeiro, lembra de uma outra videozinho que eu deixei lá falando sobre lógica de programação, introdução? Então, primeiro eu tenho que saber qual que é a área de um triângulo, né? Então, vamos lá. Se não sabe, abre aí já a tua aba aí do Google, né? Mais uma abinha aí, pergunta e coloca lá qual que é a área de um triângulo. Mas a gente já sabe aqui que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá? Para eu calcular a área de um triângulo, eu preciso da base e da altura, né? Se é base e altura, base vezes altura dividido por 2, eu preciso da base e altura. Então, o que eu faço? Primeiro, eu crio as variáveis ali, tá? Float, eu pensei aqui, eu vou fazer uma coisa para mostrar para vocês algo interessante. Float, base vezes altura, ponto e vírgula, tá? Depois, olha aqui, eu vou colocar um int R que eu vou armazenar o resultado. Fazendo proposital isso. Cria as variáveis na linha 17 e 18, tá? Vou fazer entrada de dados para base e altura, né? Para ele ficar interativo. Cada vez que rodar, o usuário pode colocar bases e alturas diferentes. Então, olha só, coloquei um cout e vou colocar lá, digite a base e a altura do triângulo. Vamos ali concatenar com um barra invertido para pular a linha. E a gente vai estar recebendo aonde? Entrada de dados no comando cin de entrada de dados, que vai receber aonde? Ó, base, eu coloquei base e altura na sequência, é isso. Concateno de novo e o H que representa a altura. Fernanda, é interessante. Então, o entrada de dados ele pode entrar com mais de uma variável? Sim, pode, tá? Fiz aqui também de propósito. Porém, eu tenho que sempre concatenar. Não posso usar vírgula, como alguns colocam B vezes não, como B, vírgula H. Não, ele não entende a vírgula, tá? Como um concatenador. O concatenador dele é sempre aqui, ó, o sinal do maior, tá bom? Posso fazer assim? Sim, tá? Então, se a gente vier rodar aqui, ó, já vamos lá ver.
quê? Vamos rodando aos poucos. Digite a base e a altura, 10 e 20. Ó, foi. Não calculou nada porque a gente só fez até esse pedaço. Lembrando que a base e a altura eu posso colocar... Opa, cliquei aqui o errado. Eu posso colocar números reais. Então, eu posso colocar 2.5, tá? E 6.8. Posso colocar. Ó, ele entende porque ele é float. Lembra? Float são números reais. Agora, eu vou pegar o R, que é a terceira variável que nós criamos, e vamos calcular, armazenar no R, tá? Então, ó, vamos lembrar do nosso aprendizado aqui. Eu vou colocar o parênteses, porque eu vou colocar... eu quero isolar, eu quero que primeiro resolva a base vezes altura, tá? Para depois ele dividir por 2. Ponto e vírgula, galera, não esqueça do ponto e vírgula, tá bom? E aí, eu vou colocar uma mensagenzinha para sair ali com a resposta. Então, o valor da área do triângulo é... Aí a gente concatena o R e depois a gente pula a linha também, ok? Vamos lá, vamos clicar aqui no F9, ele vai rodar. Digite a base. Eu vou colocar 5,5 e depois eu vou colocar 6.8. Ó, o que ele fez? O valor da área do triângulo é 18. Eu nem fiz o cálculo aqui para saber exatamente, porém, ele não me deu um número real. Real que eu digo, real de numérico real, tá? Não é real de falso ou verdade. Numérico real. Por quê? Porque o R, que é a variável que está armazenando o cálculo, ela é o quê? De que tipo, pessoal? Inteira. Então, ela vai, por mais que eu coloquei 2 números reais, né, que são fracionados, ele vai calcular e ele vai ignorar o que está depois da vírgula. E isso muitas vezes não é legal, por regra de negócio, às vezes, nossa, né? Imagina, você precisaria daquele valor, é importante aquele dado, né, após a vírgula, para você. Ó, vamos falar aí dos alunos na faculdade. Muitas vezes lá a média é 6 e às vezes dá para o professor colocar lá que a partir de 5,75 ele arredonda 0,25 automaticamente para 6. E aí o aluno passaria na sua média final. Se o algoritmo não tratar em números reais, o que acontece? 5,75 em número inteiro é 5. E aí o aluno reprova na disciplina por conta do algoritmo. Então, dei aí uma informação aí que os alunos gostam bastante. Então, você vê, foi um erro do algoritmo, tá bom? Porque você criou uma variável que ela armazena apenas números inteiros e os números que são de entrada são números reais e na sua regra de negócio era importante saber o número real e não só a parte inteira dele. Então cuidado com isso. Como que a gente resolve isso? A gente vem aqui e coloca o R também declarado, né, como um número float. Tá? E aí sim, ele vai calcular com valores reais também. Tá bom? Olha lá, o valor da área do triângulo é 18,7, olha a diferença, né? Tinha dado só 18, só a parte inteira. Então, cuidado com esse detalhe também. Tudo isso é o mundo ali das variáveis, a gente entendendo ali as variáveis, como usá-las, tá? Para que usá-las e principalmente em cima do escopo do problema que você tem, tá bom? Então, aqui a gente tem um problema simples, faça um programa que calcule e exiba a área de um triângulo, certo? Porém, a regra de negócio poderia dizer que a entrada de dados da base e altura, elas receberiam números reais. Então, o cálculo do resultado também vai ter que levar em consideração os números reais e não apenas a parte inteira. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe ele, comente, principalmente comente. É interessante os comentários porque ele também dá feedback para outros internautas que estão iniciando como você, né? E vocês podem ali também trocar figurinha e experiências. Então comente. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque tem muitos internautas que estão assistindo e não se inscrevem no canal. Nos ajude aí, se inscreva no canal, ative o sininho para você estar vendo ali, recebendo notificação de outros vídeos que estão sendo feitos, que com certeza vai acrescentar muito no seu conhecimento e na sua vida profissional. Até mais, pessoal!